Esse dia um garoto falou comigo, pastor, vou fazer uma tatuagem. Falei, vai fazer? Oh, legal. Porque Jesus tinha uma. Falei, Jesus tinha uma tatuagem? Falei, gente, eu não estou lendo a Bíblia, não. Está lá em Apocalipse. E na coxa dele está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí eu falei, é por isso que você quer fazer? Ele falou, é. Eu falei, mas vamos descrever tudo para ficar bonito. Não põe só não, põe assim. Olho de fogo, cabelo branco, uma espada saindo da boca. Por que você não põe tudo logo, os acessórios completos? Aí ele falou, não dá para conversar com o senhor não, pastor. O senhor é muito esquisito. Eu não tenho nada contra tatuagem não, ok? Só acho que a idade vai chegando e fica feio. Quando você é novinho, esse dia eu vi uma senhora com afro. Tinha sido uma afro em algum momento da vida dela. Tinha sido uma afro. É que jogaram soda cáustica na afro, no pé da afro. Aí eu trouxe. Gente. Gente, nunca se teve tanto interesse em ouvir a respeito de Deus. E quem é que vai fazer isso? Sou eu e você. Você do seu jeito, eu do meu. Eu só sei pregar assim. Eu não tenho outro jeito, eu já tentei ficar atrás do púlpito, sério. Já botei gravata, tomei Rivotril. Eu já fiz de tudo para tentar. Mas é o meu jeito. Aí, esse dia eu estava pregando, tinha um pessoal saindo. E eu falei, gente, o pessoal está indo embora. E aí a minha cabeça falou assim, Cláudio, está tão bom que eles vão chamar mais gente. E até para rejeição eu já me preparei. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, tua filha está morta. Bom, agora não tem mais um demônio, agora não tem mais uma doença, agora não tem mais nada, porque tem um defunto. É isso que tem agora. Agora tem um defunto. E quem é o defunto? É um homem? Não. O defunto é uma mulher? Não. O defunto é uma menina. Isso. Uma garota. Eu não posso te precisar a idade dela, mas uma menina, né? Aqui, 12 anos. 12 anos de idade. Vamos embora. Está lá a menina mortinha. O pai dela, ele vai buscar ajuda. Ele também provavelmente já tentou. Ele é um sacerdote, certo? Ele é um cara religioso. Ele tentou tudo o que podia, através dos sacrifícios, das orações, mas nada resolveu. Mas agora ele vai procurar alguém. Mas não é fácil, nem para Jesus, nem para ele. Primeiro porque ele está preso à religião dele. É a história de um católico quando quer se tornar evangélico. É a história de um evangélico quando quer se tornar espírita. É um espírita quando quer se tornar um evangélico. É complicado. Tem uma história familiar. Sua avó sempre serviu a Maria, acreditou que ela era uma mediadora
e agora você vem com essa conversa de esquecer tudo que sua família aprendeu para ir atrás de Jesus? E pior, muito mais do que de Jesus, por detrás de um povo que fala em nome dele, mas que muitas vezes não tem educação ou maturidade, e às vezes não sabe expor uma transição que fosse correta e de uma maneira adequada. Não é fácil para Jairo abrir mão de seu cargo da sinagoga, de seu prestígio, e agora ir lá atrás daquele camarada, onde toda a turma e seus correligionários diz que Jesus só tem poder por causa de demônios. E também não é fácil para Jesus entrar na casa de um camarada como Jairo, levar seus discípulos consigo. Eles não estão a fim de ir. E o que tem lá? Uma menina morta. Pô, Jesus, se tivesse um demônio, nós temos o exemplo do gadareno. Se tivéssemos um demônio, uma doença, nós até entendemos. Mas agora a menina já morreu. Vamos voltar para Davi? Por que você parou de chorar, Davi? Por seu filho que está morto? Porque enquanto ele estava vivo, eu chorava e jejuava e orava. Mas agora que ele está morto, eu não tenho mais o que fazer. É isso que Davi disse, sabe? Jesus é descendente de Davi, mas a diferença entre Jesus e Davi é que Davi não pode fazer nada no que diz respeito à morte, mas Jesus pode, porque ele pode entrar com providência no impossível, no que ninguém pode fazer. Quando os homens falam, eles estão certos. Não incomode mais o mestre. Ô Jairo, deixa Jesus para lá, cara. Aliás, se você não sabe, Jesus não estava nem muito longe de sua casa quando isso aconteceu. Ele havia acabado de descer de volta do demônio que libertou lá, e está descendo, provavelmente já em Cafarnaum. Assim que saísse da água com o barquinho, logo à frente, talvez 150, 200 metros, estaria a casa da sogra dele. Se você for mais um pouquinho, talvez menos de 100, 150 metros, estava a sinagoga de Jairo. Talvez ele morasse um pouco depois, a casa dele não tem como se saber onde era, mas é importante nós entendermos isso. Quando nós estamos olhando, o que eles estão dizendo quando nós lemos essa passagem, qual é a distância que você imaginou? Que às vezes a gente imagina que ele estava indo daqui, certo? Lá para Santo Antônio, lá para... Não era tão longe assim não. Quando você vai conhecer a história de Israel, você vai descobrir que ela passa num espaço muito pequeno. As cidades eram muito pequenas, e a distância entre elas também. Para fazer uma comparação aqui, para ficar mais fácil, se você já foi, por exemplo, a Gramado, entender o que é Gramado e Canela, duas cidades tão próximas, só para você entender. O que eles estão dizendo é: ô Jairo, não incomoda mais ele, porque se você liberar ele agora, daqui a 10 minutos, ele já está em casa. E Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente, eu ainda vou na sua casa. Eu não quero saber o que as pessoas estão falando da situação que você está enfrentando. Não quero saber o que as pessoas estão falando do seu casamento, dos seus filhos, da sua empresa, da sua situação financeira, das outras vezes que você tentou ser crente. Não quero saber, Jairo. Eu vou na sua casa. Você não me chamou para ir? Eu só não vou se você não quiser. Porque Jairo poderia dizer: Jesus, acabou. Não precisa ir na minha casa. Minha garota já morreu. E você viu aqui que uma das coisas que precisamos, deixa eu usar a mensagem anterior, é respeitar a decisão dos outros. Vai, vende o que tu tens, dá aos pobres. Ele disse: não estou afim. Jesus disse: beleza, vive a tua vida, que eu vivo a minha.
Se você não quer abrir mão do que eu estou mandando para andar comigo, você não anda comigo, porque eu não vou adaptar o que eu estou pregando ao que você quer. Ou é como eu quero, ou vai embora e direito é seu, vida que segue. É isso que nós estamos vendo aqui. Jairo, eu vou para sua casa. Jairo disse, então vamos. Então vamos embora. E quando Jesus chega na casa de Jairo, não é uma menina doente, esse é o estágio anterior. Não existe um demônio na menina, o problema dela não é esse. Ela simplesmente está morta. E é isso. Para qualquer um ela estaria morta. E não há mentira no Evangelho. Ela está sem vida. É isso. Porém, quando Jesus diz, ela apenas dorme, ele tem um problema para sustentar isso. Porque alguém poderia dizer o seguinte, se ela está morta, mano, você pensa que nós não sabemos nada sobre a morte? Ela só está dormindo? Então vamos lá, nós já checamos os sinais vitais dela. Não há mais batimento cardíaco, não há mais pulsação, não há mais. Nós já examinamos esta menina e ela realmente está morta, para qualquer um, menos para ele. Ele poderia dizer sobre a morte, vocês sabem muita coisa, porém eu sei sobre a vida. Vamos lá dar uma olhadinha. Mas por favor, Jairo, remova todos os incrédulos, tire daqui todas as pessoas que não têm comprometimento. Ninguém vai ver o acontecido. Preste atenção. Ninguém vai participar disso, a não ser quem acredita. Pega Pedro, Tiago e João, leva e chama o pai e a mãe da menina. A menina está lá mortinha. Eu não sei, e não vou precisar aqui agora, com o histórico bíblico, se eles já tinham visto isso. Eu sei que Jesus não levou Judas. Eu sei que Jesus não levou Tomé. Se tinha uma coisa que ele sabia, quem levava consigo em determinados momentos. No momento em que era importante ter Judas por perto, ele manteve Judas por perto. Aliás, um dos mais próximos. E diz, levanta meu filho, e vai fazer aquilo que tu tens a fazer. Olha só. Sabia que posicionar as pessoas no momento certo. E agora, o que ele faz? Livre dos incrédulos, ele olha para uma menina que está morta para todo mundo, menos para ele. Menos para ele. Porque às vezes, situações vão estar realmente, totalmente destruídas e sem vida. Tem casamentos que a minha vontade é falar, cara, acabou. Tem situações financeiras que a minha vontade é falar, acabou. Eu estou ajudando agora um rapaz de um ministério, que a minha vontade é dizer para ele, acabou seu ministério, acabou. Acabou, já era, cara. Você não recupera nunca mais. Quando eu olho para o seu ministério, eu vejo que ele está morto. Quando eu olho para o seu casamento, eu vejo que ele está morto. Quando eu olho para a sua vida, para seus negócios, para a sua vida financeira, o quanto tempo você dormiu e a hora que acordou, agora não tem mais tempo. Só que eu não tenho autoridade para falar isso, porque eu não falo de mim mesmo. Eu falo de alguém que é mais poderoso do que eu, como disse João Batista. Aquele cujo qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu queria que você entendesse o que Deus está falando comigo e com você hoje, porque essa palavra também é para mim. Marcos 5. Lugares inacessíveis, ambientes desagradáveis, situações irreversíveis, são lugares que ele frequenta. Eu não sei o que você precisa hoje para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios. Eu sei que ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui para dizer para você, me coloque na sua vida. Ah, o senhor não pode entrar. Não posso, porque você não é gadareno. Eu não posso. Você é Jairo? Então levanta. Rompa e quebre paradigmas. E pare de ter medo de perder coisas que são insignificantes para ganhar coisas que são importantes.
Para falar com Jesus, Jairo precisou abrir mão de muita coisa e abriu. Por quê? Porque sua filha era mais importante. Defina o que é prioridade. Defina o que é prioridade para você e haja. Foi isso que aquela mulher fez e ficou curada de algo que ninguém poderia curar. Foi isso que o pai daquela menina fez. E preste atenção, seja você um homem, seja você uma mulher, seja você um jovem. Aqui nós temos faixas etárias rompidas. Nós temos gêneros rompidos. Seja um homem ou mulher, ou seja você um jovem, não interessa a idade. Você viu uma estatística aqui que eu fiquei abismado. Nunca imaginei. Eu estava conversando com o pastor Eduardo, e aí eu fui e falei com ele, cara, o índice de transformação que nós estamos vendo na igreja está baixo demais. Nós estamos investindo muito para pouco retorno de transformação. E ele me disse, pastor Cláudio, uma pesquisa comprovou que o nível de conversão de 3, eu não vou lembrar 100% agora, de 3 a 5 anos, é uma faixa de 2 ou 3%. De 5 a 16 anos, é 80%. De 17 a um pouquinho mais aí dos 20, são 10%. E depois dos 29 anos, 5% das pessoas se convertem. Quando nós olhamos para a transformação das pessoas, às vezes descobrimos, e ele disse algo muito legal. Uma igreja que trabalha com restauração, com recomeço, é muito joia. Mas uma igreja seria muito mais eficiente se trabalhasse com prevenção, investindo nas classes mais jovens. Ele disse, melhor, pastor, que consertar o vaso quebrado é fortalecer o vaso para que ele não quebre. Que possamos sair daqui nessa noite entendendo que é melhor não criar missões impossíveis na nossa vida, entendendo que Ele é Senhor, Salvador, Ele pode fazer. Ninguém quer entrar na sua vida, Ele quer. Suas situações são desagradáveis, Ele entra com você. Certos lugares são proibidos, lugares que ninguém quer, deseja estar, Ele quer. Mas você pode suavizar muito sua vida, evitando esse tipo de coisas. Vamos sair daqui para vivermos uma vida extraordinária. Se você pode ir, vá. Se você pode fazer, faça. Porque o que você não puder fazer, fique tranquilo, Ele vai entrar com providência a seu respeito. Agora, pessoas que me parecem que são especialistas em deixar coisas fáceis ficarem difíceis, fazerem com que coisas difíceis se tornem impossíveis, e aí pedem ajuda. A tempestade está vindo. Pedro era experiente, para que esperar ela chegar? Tentaram dominar o barco, tentaram controlar a situação, e quando eles viram que não dava, Jesus estava lá. Quando? Quando a tempestade estava vindo. Quando é que Jesus estava lá? Quando a tempestade começou. Quando é que Jesus estava lá? Quando a tempestade começou a se tornar incontrolável. E quando é que eles acordaram Jesus? Quando acharam que iam afundar. Pare para pensar. Parece que isso se repete hoje. É uma doença simples que nós deixamos ficar incurável para procurar. É uma crise simples que nós deixamos ficar impossíveis. Feridas extraordinárias, profundas. Vamos agir da forma certa para vermos, observarmos como a nossa vida vai mudar. E não tenha medo não. Sua situação é desagradável, Ele quer ir. Ninguém quer ir lá, Ele quer ir. Ninguém quer estar com você, Ele quer estar. Hoje eu quero falar sobre poderes.
Eu preciso mostrar na igreja, foi algo que Deus colocou no meu coração, por quê? Porque o mundo, ele é regido e governado por poderes. E esses poderes, eles estão distribuídos em 3 níveis principais: poderes espirituais, poderes emocionais e poderes materiais. O mais fácil de lidarmos com ele, com certeza, é o poder concreto, o poder da matéria. Esse nós temos muita facilidade. Quando nós passamos por poderes emocionais e espirituais, aliás, o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado, principalmente pela igreja. Mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com problema emocional. Até hoje, membros de igreja, pessoas esclarecidas, têm dificuldade de procurar um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, porque isso é coisa de doido. Ainda é um preconceito na cabeça de muita gente. Então nós temos 3 poderes: os poderes espirituais, os poderes emocionais e os poderes materiais. Os materiais a gente consegue entender, porque é grana, é casa, são bens, formações, tudo aquilo que nós podemos, certo? Ver de verdade, meio que pegar, ser palpável. Mas hoje eu quero mostrar a você, numa escala de potencialidade, 5 poderes. Eu separei aqui 5, que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele, provavelmente nunca mais você muda de igreja. Por mais aborrecimento que você tenha, provavelmente nunca mais você pensa em divórcio. Quando você colocar isso na sua vida, esses 5 poderes, pelo menos o reconhecimento desses 5, ok? Eu coloquei numa escala aqui rapidinho, esse culto é rápido. O primeiro poder é o poder de Deus, esse é o maior. Esse é o primeiro poder que rege esse mundo. Deus criou, Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. É assim que funciona. É o poder de Deus. Que poder é o poder de Deus? É o poder do bem sem mal. A Bíblia nos diz, coloca aí porque eu quero frisar isso, Tiago 1,13. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então, você consegue entender? O poder de Deus é o maior poder, Ele é o soberano, é o todo-poderoso, Ele pode fazer tudo e nele não há mal. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta, tá certo? Esse é o poder, é o maior poder que rege este mundo, rege essa terra. Então que fique claro isso, tá certo? Se eu tivesse uma dica para dar a você, eu diria, cole em Deus, cola nele. O segundo poder é o poder das trevas, é o poder, certo? É o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo. Eu preciso explicar que a estratégia de Satanás trabalhar desse poder, ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem. Ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem, o prejuízo vestido de lucro. Entendeu? A infelicidade fantasiada de felicidade. O poder das trevas. Os 2 que eu estou citando ainda são subjetivos, é verdade, porque está no campo do poder espiritual. Lembra que eu falei espiritual, emocional e material? Então, preste atenção, você não vence Satanás sem Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Satanás, a não ser Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás me pediu autorização
para mexer, para cirandar, para envolver, para atrapalhar a sua vida. E eu não autorizei. Quer mais? Satanás, disse Deus, tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Sabe o que o Satanás disse para Deus? Também, ele te teme à toa. Eu não posso tocar em nada dele. Tudo que ele tem está protegido pelo Senhor. Dá para entender porque é melhor andar com Deus? Então não brinque com o poder das trevas. Terceiro poder, o poder do propósito e da fé. Você tem que ter fé em você, sim ou não? E fé em Deus. Fé em você, você vence tudo aquilo que pode. Fé em Deus, você vence os obstáculos que você não. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o terceiro poder em conexão com o primeiro. Glória a Deus. Ele rege a terra. O poder de Deus rege a terra. O poder de Satanás está por aqui e o poder da fé. O quarto poder é o poder da ação. Ação em se qualificar, ação em se relacionar e ação em trabalhar. Qualificação, relacionamento, trabalho. Peguei um exemplo fácil, simples, que eu usei aqui esses dias. José do Egito. Pensa num cara qualificado. Ele era qualificado. Procuraram uma qualificação em alguém para resolver um problema e não acharam. De repente aparece José. O faraó falou para o copeiro: cara, eu estou precisando de alguém que interprete meu sonho. E não tem ninguém qualificado. O copeiro disse: eu conheço um cara que tem qualificação. Não adianta estar qualificado sem relacionamento. Porque se o José não tem relacionamento com o copeiro, o troço não acontece. Está assim de gente preparado. Você pega o como é que é o nome? O currículo dele, rapaz, você fica até com medo. Ciências ocultas, letras apagadas, muitas formação. Você olha assim, pensa em curso atrás da outra. Ele não arruma nada, não tem uma conexão, não tem nada, dá uma dó. Certo? José era alguém que tinha conexão, relacionamento. José era alguém qualificado, sim ou não? Era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhador. Pode notar, quanto mais bem sucedido o cara é, mais o cara trabalha. O que não é, não entende. Rapaz, você que essa vida, você acorda 6 horas? Eu sei que a sua, não, eu assim, 6 horas, eu até acordo, boto o relógio para despertar, mas aí eu olho, 6 horas da manhã, né? Jesus vai voltar mesmo para quem tem, para quem não tem? Quem sabe ele não volta hoje, vou sair não. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Quinto poder. Suponhamos, isso aqui é terrível. Suponhamos que o cara tem o primeiro, Deus, deu uma pernada no segundo, que é as trevas. Se, estruturou no terceiro, que é propósito e poder. Foi para o quarto, qualificação, relacionamento mas o quinto poder, ele é fantástico. Ele é o poder da administração. Ele rege esse mundo. E preste atenção, esqueça a quantidade. O bom administrador, ele administra bem o recurso que tem. Hoje eu estava conversando com um cara, ontem, fui jantar com o Galdino, e aí surgiu o assunto, e ele falou assim: pastor, minha mãe e minha tia, elas ganham 2 salários mínimos. Pastor, elas têm dinheiro para emprestar e só ganha 2. Então preste atenção, o bom administrador, ele sempre administra bem.
ele pode não ter tanto recurso, porque o recurso dele é pouco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no... Por quê? Porque o assunto é fidelidade, não é quantidade. Sabe qual é o grande problema? Algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si. Por quê? Porque elas fazem pouco caso do pouco. A Bíblia diz: não negligencie o tempo das pequenas coisas. Se você ganha pouco, beleza, está tudo certo, eu respeito isso, entendo. Mas a minha pergunta é: quanto desse pouco você tem guardado? Ah, pastor, para falar a verdade, olha, eu sempre só consegui economizar R$5 por mês. Tá? Nos últimos 10 anos, eu estou guardando R$5 por mês. Isso é um administrador extraordinário. É o que ele pode fazer. O outro guarde 100, o outro guarde 500, o outro guarde 1000. Administração. É comprovado, queridos, é comprovado que se hoje, pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra, 15 anos depois, o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos, por causa da administração. A administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus, do lado da fé, do lado do trabalho, certo? Da conexão e da qualificação, do lado do relacionamento, tudo fora, se você não administrar. É importante que nós venhamos entender isso, porque, preste atenção aqui, eu já estou terminando, Mateus 25:15, dá uma olhada nesse texto, Mateus 25:15. Mateus, a um deu o quê? A outro deu o quê? E ao outro? Segundo o quê? Segundo o quê? Bom, então ele recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua qualificação, voltando no anterior. Tá certo? Depois que distribuiu, ele fez o quê? Isso, ele voltou para o céu. Vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática, simples. Deus veio aqui e distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, tá certinho, tá bom, foi para longe, voltou para o céu, tá beleza, um dia ele volta, e quando ele volta, bota o verso 28, mas o que recebera um, foi, e cavou só que eu falei 28, aí botou 18, me atrapalhou aqui. Isso, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Presta atenção, nessa parábola, o proprietário distribui para 3, segundo a capacidade. Preste atenção. O cara que ganhou 1, ele não merecia ganhar 1. Só que o homem dessa história, ele é Deus, sim ou não? Sim. E Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade, o cara, de ter pelo menos 1. Quando ele volta, ele pergunta ao cara que ele deu 5, ele diz: bom, eu fiz seu dinheiro dobrar, ganhei mais 5. O outro disse: eu ganhei mais 2. E o outro disse: olha, eu fiquei com medo, eu enterrei esse, o que eu tenho é 1 para te devolver. O que ele diz? Pega esse 1, entrega o cara que tem 10. Você consegue entender isso? Administração. Hoje muitas pessoas sofrem com essa questão. Sofrem.
não pode ganhar nada. Se ganhar qualquer coisa em algum ambiente, o cara ganha uma herança. Tem gente que ganha na loteria. Deixa eu te explicar uma coisa: sucesso não tolera ambiente inseguro. Não tolera. Sucesso não gosta de ambiente inseguro. Pessoas podem até dar sorte, sim, e alcançar o sucesso, mas se ele não tiver um ambiente seguro, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu vi isso acontecer, está aqui, ó. Seu marido foi um homem tão próspero, Tito Domiciano, ela é minha prima, eu posso falar aqui que estou falando da nossa família. Tito Domiciano, tão próspero. Adelso, meu irmão, tão próspero. Como é que eles morreram, Lu? Parece que deram sorte, mas não criaram um ambiente seguro para a sorte permanecer. Boa administração. Cuidado com isso. É importante nós entendermos isso. Então a fidelidade, sabe, e a boa administração é algo que nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus, podemos ter fé, podemos nos qualificar, trabalhar, ter conexão, certo? Porém, se nós não administrarmos bem, nós vamos ter problemas sérios. Minha proposta hoje aqui, com essa mensagem, é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor, segundo a sua medida. E para isso eu termino botando Mateus 13, 18. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 13, 18. 13, 8, perdão. 13, 8, volta para o 8. E outra caiu em boa, e aqui caiu em boa terra, ela deu, sim, 1 a 100, outro, presta atenção, a terra é boa. Mas se você observar, a produtividade é diferente. Uma semente, ela produz a 100. Outra produz 60. E outra produz a... Isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante. Muito importante. Porque o mais pobre, o menos produtivo, produziria 30. Esse cara aqui, se alguém tentar fazer ele, ou o cara do 30, a produzir 100, ele morre. Porque não é para ele. A grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está. Hoje, a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo para o 100. A oposição da prosperidade é a miséria, onde você não pode ter nada, nem os 30. Nós precisamos entender, eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso, ou tenta puxar o cara para o 30, ou tenta puxar o cara do 100. Aqui é o seguinte: se tu é do 100, não produza 99, produza 100. Se você é do 60, pode até acontecer um mês, em um momento, de você produzir 70, mas fique tranquilo, volte à normalidade, pois isso pode matar você, ou te trazer insatisfação, se tornar um pão de dores. Para você que produz 60, se negue a produzir 59. Produza o melhor e faça o melhor que você puder. É assim que funciona. Aqui, pode produzir um mês, um momento,
um ambiente sazonal, passageiro, você vai a 50, beleza. Se você ficar lá, você morre. Porque você não foi chamado para produzir aquilo. Então, se sua vida é numa bicicleta, beleza. Se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação, prazer, alegria e plenitude, você está muito enganado. Qualquer ambiente que estiver fora, certo? Ele está descompensado. De fora ele pode até parecer bom, mas quem está dentro sabe que não é. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei, nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim, Cláudio, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você, em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho, invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante, ou então você nunca vai ter coisa nenhuma. E não é isso que Deus quer.